Olá, bem-vindos à nossa segunda aula do segundo módulo do nosso curso de Introdução à Leitura e Teoria Musical. Nessa segunda aula, a gente vai começar já com uma melodia, certo? A gente vai pegar uma partitura. Essa partitura, ela pode ser tocada em qualquer instrumento, basicamente. Você pode tocar ela num violão, numa flauta doce, num violino, num teclado, assim como você quiser. Vamos lá, então vamos analisar essa partitura e ver o que tem nela. O que a gente vai encontrar aqui nessa partitura? Primeira coisa, então a partitura, né, tem o nome da música aqui em cima, certo? Esse nome da música aqui está em inglês. Fala alguma coisa do compositor. Quando não tem um compositor específico, ele fala assim, é uma música folclórica, é uma música tradicional de tal país, é alguma coisa assim, certo? Tá falando que é uma música folclórica inglesa, né? Aqui, a gente tem a clave de sol, tá bom? Primeiro elemento que tem, clave de sol, aquela coisa que a gente viu lá, aquele símbolo que serve para indicar o nome das notas, principalmente a segunda linha, que é o sol. Depois a gente tem esse aqui, 4x4. Esse 4x4 não expliquei ainda, mas eu vou explicar rapidamente aqui o que é isso. É uma referência 4x4. Isso aí é uma referência à questão do compasso, certo? A gente tem três tipos de compasso. Tem o compasso 4x4, tem o compasso 3x4 e tem o compasso 2x4. Qual a diferença? Basicamente o número de cima. O compasso 2x4, ele vai ter 2 tempos em cada compasso. Seria o mesmo que fazer isso daqui, no compasso 2x4, a gente ia ter assim, 2 tempos em cada compasso. E assim vai. Eu poderia ter uma nota de 2 tempos, né? Tá bom? Já no compasso 3x4, seria diferente. Seria 3 notas em cada compasso. 1, 2, 3. Certo? De novo. 1, 2, 3. Ou então a gente poderia ter uma nota de 2 tempos e uma de 1 tempo, se você somar dá 3. 1, 2, 3. Certo? Esse aqui seria o de cima, o compasso 2x4. Esse aqui o compasso 3x4. E o próximo que eu vou fazer vai ser o compasso 4x4. Então, 4x4 são 4 notas em cada compasso. Então, 1, 2, 3, 4. Certo? Depois a gente coloca essa barrinha que a gente chama de barra de compasso. Aí assim se repete. Eu posso ter notas, mas eu posso também ter pausas, né? 1, 2, 3 e 4. Então eu posso ter notas de 2 tempos, por exemplo. Aqui já vale 2, né? 3, 4. Tá certo? E assim vai. Vamos ler aqui esse compasso 2x4. Vamos chamar todas as notas de sol. Vou apagar uma nota aqui e vou trocar por uma pausa, para ficar mais interessante. Pelo menos uma, né? Aqui vou colocar uma pausa. E aqui vou colocar uma pausa também. Vamos ler agora. No compasso 2x4, a gente conta 2 tempos de preparação. Vamos lá? 1, 2. Sol, 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 sol. Certo? Cada compasso vai ter 2 tempos. Então, agora no compasso 3x4 vai ser um pouco diferente. Cada compasso vai ter 3 tempos. E depois tem a barra de compasso. Vamos fazer a leitura. Vou colocar algumas pausas para ficar mais interessante a nossa leitura. Vou colocar uma pausa aqui. Só som não tem graça não, tem que ter um silênciozinho para temperar. Vou colocar agora uma pausa aqui no meio, Pausinha aqui. E aqui no final vou deixar como tá. Vamos ler. No 3x4 a gente conta 3, geralmente, que fica melhor de ler. Não 2, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Sol, sol, sol.
Sol, Sol, Sol. Observe bem que a nota de 2 tempos aqui, que é o som longo, né? Que vale 2 tempos, a gente tem que bater 2 vezes, mas só fala uma nota. A gente viu isso na primeira aula, né? Do módulo 1. Sol, certo? Diferente da nota de 1 tempo. Sol, de novo a nota de 2 tempos. Sol, Sol. Mais uma vez o compasso 3/4, que não é tão simples. 1, 2, 3. Sol, 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 Sol. Então esse foi o compasso 3/4, certo? Agora a gente vai ver o compasso 4/4, que tem 4 tempos ou 4 pulsos em cada compasso, que a gente pode organizar de várias maneiras diferentes. A gente pode colocar notas de 1 tempo, notas de 1 tempo e silêncio de 1 tempo, notas de 2 tempos, mas tudo tem que contar 4. Se você contar, dá 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Vamos lá fazer a leitura agora, rítmica. 1, 2, 3, 4. Sol, 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 Sol. Tá certo? Então, isso foi para explicar a diferença entre os 3 tipos de compasso que a gente vai ver basicamente no início. Então, aqui, voltando para cá, a gente está vendo o que, ó? Nossa partitura. A gente vai ter aqui, ó, a clave de Sol. Logo depois, a gente tem a fórmula de compasso, que é justamente o compasso de 4 tempos. Então, vamos contar aqui, ó. A gente tem 2 tempos aqui, certo? 1, 2. Nessa figura aqui, tem 2 tempos. Aqui, tem mais 2 tempos, ó. Então, dá 4, né? Aí tem a barrinha que a gente chama de barra de compasso. Aqui, nessa nota aqui, no segundo compasso, né? A gente tem aqui, ó, mais 2 tempos. Aí tem esse símbolo aqui. A gente já até viu ele na segunda aula, se eu não me engano. É o silêncio longo, certo? A gente tem 4 figuras, basicamente, que a gente viu. O som curto e o som longo. O curto vai valer 1 pulso e o longo vai valer 2, certo? A gente tem o silêncio curto e o silêncio longo, que é um tracinho e um chapéuzinho para cima, certo? Tá aqui ele. Silêncio longo, assim como o curto, vai valer 2 pulsos. Então, aqui, ó, 2 pulsos. Se a gente contar, dá 4. 1, 2, 3, 4. Nesse outro compasso aqui, o compasso 3, a gente tem um som longo, 2 tempos. 1, 2. E outro som longo, mais 2 tempos. Dá 4. Mesma coisa, 2 tempos, mais o silêncio longo, mais 2 tempos. Certo? Aqui em cima, basicamente, tem longos, né? Tem som e tem silêncio. Aqui embaixo já tem uma variação. Nesse compasso aqui, que é o compasso número 5, ó, vai ter 4 vezes o som curto. 1, 2, 3, 4. No compasso número 6, mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Vamos ver agora a questão das notas. No primeiro compasso, a gente tem a nota na terceira linha. Que nota é na terceira linha? Você se lembra? A nota Si na terceira linha, certo? Porque o Sol é na segunda, então você sobe para o Lá, depois para o Si. Então vai ser Si aqui, depois, ó, Lá e Sol. Só que ambos de 2 tempos. Se a gente for ler isso aqui, vai ficar 3, 4. Si, Lá, Sol. Compasso 1 e 2. Não é obrigado a gente sempre solfejar, certo? Eu estou solfejando quando a gente faz a leitura, cantando a altura correta, ou pelo menos a altura relativa das notas. Vou fazer uma leitura sem solfejar. Fica até mais fácil para alguns de vocês que não queiram fazer solfejo, né? Então fica Si, Lá, Sol. Certo? Nessa parte aqui são 2 tempos de silêncio, contando. O compasso 1 e 2 a gente já fez. Agora vamos fazer o compasso 3 e 4. É a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Si, 2 tempos. Lá, 2 tempos. Sol, 2 tempos. E 2
2 tempos de pausa. Vamos lá. 3, 4. Si, lá, sol. Certo? 2 tempos de pausa. Agora no compasso 5 já é diferente, ó. Até uma coincidência, né? Tem a nota na segunda linha. Que nota é? A nota sol. Muito bem, ó. Si, desceu lá, desceu para o sol. Aqui mesma coisa. Aqui já começou da segunda linha, então é sol, 4 vezes, ó. Sol, 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 sol. Depois ele subiu, ó, pro lá, 4 vezes também. Lá, 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 lá. No compasso 7, foi pro si, 2 tempos de si. Depois desceu pro lá, 2 tempos de lá. E no compasso 8, e no compasso 8, 2 tempos de sol. E depois mais 2 tempos de silêncio. Certo? Então, assim, a coisa mais importante aqui, um pouco mais dificinho, né, de aprender agora, é tentar fazer as notas de 2 tempos, certo? E acertar essa questão do pulso. Vamos ler aqui a partir do compasso 5. Vamos ler o compasso 5 e o compasso 6. 3, 4. Sol, 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 lá, 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 lá. Certo? 4 vezes o sol, 4 vezes o lá. Agora uma leitura sem solfejo, uma leitura sem cantar a nota, né? Seria sol, 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 lá, 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 lá. No compasso 7, a gente tem si, 2 tempos, lá 2 tempos, sol 2 tempos, assim como era no início. Vamos lá, vamos ler o 7 e o 8. Si, lá, sol. E 2 tempos de silêncio, certo? Então, si, 2 tempos, lá 2 tempos, sol 2 tempos, silêncio. Então, a gente já está praticamente entendendo todos os elementos dessa partitura. Se você se encontrar com algum amigo e ele lhe mostrar uma partitura parecida com essa, você vai conseguir entender todos os elementos que estão aí, certo? Só tem uma coisinha que eu não falei, por exemplo, é isso aqui, ó, essa barra final. Depois a gente vai ver isso. Mas ela percebe que ela é diferente dessa barra de compasso, certo? Ela é um pouco mais grossa aqui e tem um tracinho a mais. Mas não se preocupe que com o tempo a gente vai vendo esses detalhes aí. Isso aí é mais um detalhe. Então vamos fazer agora a leitura completa dessa música, sem colocar o nome de nota, só coloquei basicamente na primeira nota. Vamos lá. Vamos fazer uma leitura sem solfejo e depois a gente faz uma outra com solfejo. Vamos lá, vou contar até 4, hein? 1, 2, 3, 4. Si, lá, sol. Pausa, pausa. Si, lá, sol. Pausa e pausa. Sol, 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 sol. Lá, 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 lá. Si, lá, sol. Pausa e pausa. Eu falei pausa, mas você não precisa falar pausa não, só se quiser, só para ajudar mesmo. Agora eu vou fazer mais uma vez a leitura solfejando, só que eu não vou falar mais as pausas, a gente vai só marcar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Si, lá, sol. Si, lá, sol. Sol, 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 sol. Lá, 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 lá. Si, lá, sol. 3, 4. Se você pegar seu instrumento em casa, você pode tocar, certo? Essa melodia, ela vai ser uma melodia bem bonitinha, você vai gostar. E é fácil de tocar no seu instrumento, certo? Na flauta doce, ou na flauta transversal, ou no teclado, certo? Você pode tocar essa melodia e já escutar essa música. Só basta saber as notas si, lá e sol no seu instrumento, ou no violão, né? E você já poderia tocar essa música, certo? Então essa aqui é a nossa primeira melodia dessa aula.
agora a gente vai para a nossa segunda parte, que vai ter a segunda melodia. Então, agora a nossa segunda parte final da nossa aula de hoje, é mais uma melodia, certo? Essa melodia, ela tem elementos bem parecidos com o que a gente viu na parte anterior, né? Na melodia anterior. Só que, como cada música, ela tem suas diferenças e tem as suas semelhanças, certo? Vamos mais uma vez analisar cada elementinho dela para a gente conhecer e se apropriar disso. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vê é a pauta, né? No fundo aqui. Essas 5 linhas, que em cima dela a gente escreve as notas musicais, a gente escreve a música. Então, a pauta serve propriamente para escrever. Depois a gente encontra no início da pauta a clave de Sol, que serve justamente para indicar o nome das notas, para partir de ponto de referência, certo? Ela é como se fosse o mapa do tesouro, né? Depois a gente tem isso aqui, 4/4, que é o compasso de 4 tempos, que a gente viu nessa aula já, né? E depois a gente tem as notas propriamente. Cabe ressaltar que as notas estão organizadas 4 tempos em cada compasso. Não é 4 notas, certo? Eu posso ter 4 notas de um tempo. Ou então eu posso ter, por exemplo, aqui 3 notas. Só que o tempo dessas notas eu tenho que somar, tem que dar 4. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem... Ó, se a gente contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Basicamente essa música vai ser toda assim, ó. Curto, curto e longo. São longos e são curtos. Curto, curto e longo. Então, eu nem vou me demorar muito em analisar a questão do ritmo, porque é igual, né? O que vai variar nessa música aqui são as notas. A gente tem um movimento ascendente, né? Subindo. Aqui ele desce e sobe. Aqui ele sobe. Aqui ele sobe. E depois tem um pulo aqui, certo? Então, vamos fazer uma análise bem rápida aqui, observando só o movimento das notas. Então, ó. Subiu, subiu, aqui, desceu, desceu, subiu. E para cá, ó, desceu, aí vai, subiu e subiu. Depois, ó, desceu, subiu e pulou. Pulou para baixo. Tá certo? Aqui, ó, partindo daqui já, subiu, subiu, desceu, desceu e depois subiu. Aqui, desceu, né? Subiu, subiu, desceu, subiu e pulou. Então, é bem simples. Já é uma música, assim, folclórica, uma música bem conhecida. Depende do país também, né? É uma música... Não é do nosso país, né? Mas a gente conhece música de outros países. É bem simples, né? O movimento dela. Agora vamos ver as notas. A gente tem a nota Sol aqui, a primeira nota. Depois, ó, Lá e Si. Só subindo, né? Bem fácil. Sol de um tempo, Lá de um tempo e Si de 2 tempos. Vou falar assim agora, tá bom? Depois tem a barrinha de compasso, que serve para separar de 4 em 4. Aqui a gente tem no segundo compasso, a primeira nota é um Lá. Estava no Si e desceu para o Lá. Sol e Lá. Ele desceu e subiu. Lá, Sol e Lá. Sempre tenha aí perto de você, se você estiver com dúvida, o nome das notas. Sempre faço, né? O nome das notas subindo assim. Aí você olha, só quero que você tente sempre ler, sem ficar anotando o nome da nota direto. Vamos lá, terceiro compasso. Começa com a nota Sol, na segunda linha. Depois, Lá e depois Si de 2 tempos. É igual ao primeiro compasso, praticamente. O que vai mudar aqui, se você prestar atenção, é a letra da música. Ó. Aqui tem uma letra, aqui tem outra letra, certo? No quarto compasso, a gente tem... Ó, no terceiro tem Sol, Lá e Si. Aí ele desceu para o Lá. Então, começa com Lá. Lá, subiu para o Si e pulou para o Sol. Lá, Si, Sol. Tá certo? Agora, vamos para o quinto compasso. Começa com Sol, Lá e Si. Só subindo, né? Sol de um tempo, Lá de um tempo e Si de um tempo. Sexto compasso. Do Si desceu para o Lá, Sol e Lá. Movimentos bem simples, né? No sétimo compasso, estava no Lá no sexto aqui, ó. Desceu para o Sol, Lá e Si. E no oitavo compasso, estava no Si, desceu para o Lá, Si e Sol. Fácil, né? Então, vamos fazer uma leitura de nota. Agora, sem solfejo, tentando ler só essa primeira linha de cima aqui. Na verdade, é exatamente igual, né? As duas linhas. Então, a gente pode fazer a primeira e a segunda, ou se você quiser, você pode fazer 2 vezes a primeira. Dá exatamente igual. O que muda, na realidade, é a letra da música.
Você vê que ela é um pouco diferente. E bem pouco, né? Mas é um pouquinho diferente. Vamos lá. Conta até 4, hein? 1, 2, 3, 4. Sol, Lá, Si. Lá, Sol, Lá. Sol, Lá, Si. Lá, Si, Sol. Sol, Lá, Si. Lá, Sol, Lá. Sol, Lá, Si. Lá, Si, Sol. Certo? Essa foi uma leitura sem solfejo, quando você só fala as notas e as durações. Tem que estar certinho as durações, o nome das notas, mas não tem o solfejo. Eu não cantei a altura das notas, né? Certo? Para quem não sabe o que é a altura, é como se fosse a afinação da nota, que vai subindo e vai descendo. Agora, para terminar, eu vou fazer a leitura com o solfejo, quando a gente canta a altura correta das notas, ou pelo menos a altura relativa das notas. 3, 4. Sol, Lá, Si. Lá, Sol, Lá. Sol, Lá, Si. Lá, Si, Sol. Segunda linha. Sol, Lá, Si. Lá, Sol, Lá. Sol, Lá, Si. Lá, Si, Sol. Legal? Então, assim, vá sempre tentando revisar. Se você ficar na dúvida, você volta um pouquinho e faz comigo o exercício quantas vezes você achar necessário. É muito importante que você aprenda essa leitura, certo? E pratique ler comigo sem exatamente escrever o nome das notas, né? Se você quiser, e seria muito bom, você pode copiar essa partitura no seu caderno. Quando a gente copia, a gente está sempre aprendendo mais, né? E tenta fazer a leitura, sem ficar escrevendo o nome das notas. Uma coisa que eu acho que é bem válido, você pode fazer, você pode copiar 2 vezes. Ou então você pode, se você tiver como, né, tirar uma xerox, eu não sei. Aí você faz 2 partituras exatamente iguais. Numa você coloca o nome das notas para praticar. E na outra não. Aí na hora de ler, você tenta ler essa outra que não tem o nome das notas, certo? É uma dica que eu dou para vocês. Qualquer música que vocês forem ler a partitura, vocês podem fazer assim. Tem sempre 2 partituras. Uma para colocar o nome das notas e se acostumar. E uma outra que você vai ler de fato. Vai praticar a leitura, certo? Então essa foi a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham entendido. Sempre deixa alguma dúvida lá no grupo. Manda mensagem para mim que eu vou tentar tirar a dúvida de vocês. E sempre revise a aula, que eu sei que não é tão fácil, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Um abraço e até a próxima aula.